Mas antes vamos mostrar mais um resultado da cidade de Londrina, no Paraná. Nós temos aí 59% dos votos apurados. Marcelo Bellinati, do PP, 51,48%. Alexandre Crife, do PSD, com 48,52%. Bellinati, uma figura também conhecida em Londrina, né, prefeito da cidade. Professor, a gente está percebendo que há uma distribuição, tanto dos eleitos no primeiro turno, quanto daqueles que estão disputando no segundo, entre diferentes partidos. Não há uma concentração muito grande de eleitos, sobretudo nas capitais, em um partido só. Por que isso? Isso é verdade, né? Mas assim, eu diria que essa distribuição é até em função do declínio de alguns partidos, como foi mencionado aqui a questão do DEM. Eu só queria fazer um adendo, né, que eu diria que parte desses votos foram para o PSD, como já foi dito, mas a outra parte também foi para o PP, que esse sim está conseguindo se renovar e ocupando inclusive espaço, que era do DEM, e o PMDB, que deu um show, tem que ser dito isso, em termos de número de prefeituras. É claro que as prefeituras do PMDB não são, com exceção do Rio de Janeiro, não são tão, vamos dizer assim, charmosas em termos eleitorais. Ganha muito assim. No interior, muito em no interior. Pequenas. Mas esse pessoal vai ser importante na eleição presidencial, porque os prefeitos viram cabos eleitorais de candidatos a governador ou a presidente da República. Então essas prefeituras do PMDB são chaves para uma futura eleição e certamente o PMDB vai saber cobrar a fatura de ter conseguido eleger tantos prefeitos. Então o PMDB foi vitorioso e a gente tem a distribuição. Então essa é a sua pergunta, né? Como é que houve tantos partidos? Porque houve alguns partidos que entraram em declínio, como o DEM, e outros partidos souberam aproveitar esse espaço. E aí eu incluiria entre os vitoriosos da eleição desse ano o próprio PSD, do Kassab, como um grande vitorioso. Nós vamos daqui a pouco fazer essa análise da influência desse pleito em 2014, que é uma questão que foi colocada pelo senhor, mas antes nós vamos ver que nas eleições deste ano a disputa chegou ao segundo turno em um número maior de cidades. São os municípios mais ricos e mais populosos. Por isso, a definição dos eleitos é fundamental para que se conheça a correlação de forças entre os partidos políticos. Para realizar 2 turnos de votação, um dos requisitos é que o município tenha pelo menos 200 mil eleitores, caso de 83 cidades brasileiras. Nesta eleição, 50 municípios, ou 60% desse grupo, fazem segundo turno, contra apenas 30 na eleição de 2008. Para este especialista, o crescimento aponta uma disputa mais acirrada e a dispersão dos votos entre vários candidatos com chances reais de vencer o pleito. Uma característica que parece que surgiu nessa eleição foi um número maior de candidatos viáveis nas eleições municipais. Uma divisão maior do voto entre os diversos candidatos e, consequentemente, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, isso implica a realização de segundo turno. As cidades que fazem segundo turno neste domingo estão entre as mais populosas do país e com arrecadação mais elevada. São 45 milhões de pessoas e um PIB de mais de R$1 trilhão, cerca de 1/3 das riquezas do país. Mas se as receitas são grandes, as despesas também. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, ilustra bem essa situação. A dívida da prefeitura chega a R$250 bilhões. É como se cada paulistano devesse R$50 mil. Apesar dos problemas de caixa, é a eleição municipal mais visada do país. Mas a conquista de pequenas prefeituras também faz parte do jogo político e pode influenciar o equilíbrio de forças entre governo e oposição. Constituir um número grande de prefeitos e vereadores, também em cidades pequenas, é fundamental também para os partidos, porque é essa base que ajudará nas campanhas eleitorais, quando tivermos a campanha nacional, a campanha para governador e para presidente da República, o trabalho dos vereadores e dos prefeitos será um trabalho muito importante para as candidaturas. Exatamente o tema que discutimos. Antes de voltar a ele, vamos só mostrar um resultado que é definitivo também. Em Vitória, na capital do Espírito Santo, nós já temos 100% das urnas apuradas. Luciano Rezende, do PPS, foi eleito com 52,73%. Luiz Paulo Veloso, tradicional político da cidade, do PSDB, perdeu a eleição com 47,27%. Voltamos ao tema então, professor. Veja que no primeiro turno nós tivemos nas capitais o PMDB e o PSB com 2 vitórias, e logo abaixo com uma, Democratas, PDT, PP, PSDB e PT.
O senhor falava da importância das vitórias do PMDB no interior e eu pergunto, essa eleição agora, ela reflete em 2014? Nós estamos aqui estruturando um quadro, uma geografia partidária que vai influenciar? Com certeza. Só antes de responder isso, só gostaria de fazer um adendo. Nós falamos do crescimento do PT, né, nas últimas semanas, e Salvador foi exemplo disso também, que está sendo uma eleição muito disputada, né, e o PT também conseguiu, né, chegar no segundo turno. Então foi esse fenômeno que a gente falou dessa atuação da militância que acabou colocando o partido em capitais importantes, né, no segundo turno. Eu considero que o resultado dessa eleição, ele não é que ele seja determinante, mas ele já é um indicador do humor, vamos dizer assim, dos eleitores. O que os eleitores esperam, o que eles gostariam de ver. E o que a gente está vendo agora é, basicamente, uma vitória expressiva de partidos associados à base governista. Então, eu diria que a oposição foi muito castigada nessas eleições, com exceção do PSDB em Minas Gerais, com Aécio, né, que não há dúvida que o Aécio foi um grande vitorioso individualmente, embora o partido dele, como um todo no Brasil, eu considero que ele foi derrotado politicamente pelas derrotas que ele está tendo, e vamos aguardar o resultado de São Paulo, mas tudo indica que ele vai ter uma derrota expressiva também em São Paulo. Então, eu diria que isso já é um aquecimento, vamos dizer, para as eleições presidenciais. E, individualmente, se você me permitir comentar, eu diria que em termos de partido, o partido que eu considero o principal vitorioso esse ano é o PSB, do governador Eduardo Campos, que já se coloca como uma grande alternativa nas eleições presidenciais de 2014. Provavelmente, não obrigatoriamente, mas provavelmente associado ao Aécio em Minas. Inclusive que ele já tem uma aliança para a prefeitura local bem sucedida, já vitoriosa no primeiro turno. Então eu diria que as eleições presidenciais de 2014 são como se fosse um jogo de xadrez. E as peças agora já estão começando a se movimentar. Não é decisivo, mas já é um indicativo do que a gente pode esperar daqui a 2 anos. Vou colocar o Toninho nessa conversa, mas antes vamos ver os primeiros números de São Paulo. Nós temos os primeiros resultados da apuração na cidade de São Paulo, com 12,28% das urnas apuradas. Fernando Haddad, do PT, com 56,80% à frente. José Serra, do PSDB, com 43,20%. Ainda poucas urnas apuradas, mas a tendência é essa que as pesquisas demonstravam. Toninho, essa eleição de São Paulo, ela é o reflexo do quadro nacional? Ela seria a disputa municipal mais federalizada? Sem dúvida nenhuma. Acho que São Paulo é simbólico pelo número de eleitores, por ser o terceiro PIB do Brasil. Quer dizer, tem o Nacional, União, Estado de São Paulo e depois a Prefeitura do Estado de São Paulo, a capital do Estado de São Paulo, de modo que é bastante simbólico. Agora, o que é curioso nesse processo em São Paulo é que a população optou por aquilo que, dentro da polarização existente, PT, PSDB, o que representou renovação, a população fez essa opção, que foi exatamente o caso do Haddad, né? É um candidato, do ponto de vista ético, inatacável, com experiência administrativas, foi ministro da Educação e com experiência exitosa, e conseguiu, contrariando todas as expectativas, chegar ao segundo turno e se eleger. Se atribui ao Lula o resultado dessa eleição, em grande medida é isto mesmo. Mas eu acredito que se o PSDB tivesse lançado um outro candidato, o filho do Mário Covas, por exemplo, certamente nessa fadiga entre PT e PSDB, se os dois tivessem ido para o segundo turno, o candidato do PSDB teria muito mais chance do que José Serra, porque já é um nome tradicionalíssimo e com todos os índices de rejeição, e que foi fortemente afetado pela baixa popularidade ou pelo alto índice de rejeição do Kassab, que era o seu afilhado político. Um outro candidato do PSDB não herdaria esse passivo negativo e, portanto, teria provavelmente melhores condições de ganhar a eleição do que o próprio Serra. O senhor concorda, professor, que houve aí um erro de avaliação do PSDB ao insistir na candidatura Serra, mesmo porque o partido já estava com um processo de prévias encaminhado e que foi suspenso, praticamente suspenso, para que Serra fosse candidato. O senhor concorda com isso? Completamente. Eu acho que houve um erro absoluto, um erro crasso do PSDB de São Paulo. Houve mais uma vez uma intervenção da direção partidária local. Eles forçaram a barra, né, para que a candidatura fosse do Serra,
porque eles acreditavam que seria uma forma de dar uma espécie de uma amostra de apoio ao candidato derrotado nas eleições presidenciais. Eles imaginaram que seria uma forma de unificar o partido para evitar prévias. Que é interessante que essa questão das prévias ela tá muito dentro do DNA do PSDB de não fazer. Apesar de estar no estatuto dele de fazer, na prática ele acaba não fazendo, né? Ele evita fazer. E eu concordo que o PSDB perdeu a oportunidade de renovar o partido. Então o que aconteceu? Você tem um candidato derrotado a presidente, você insiste na candidatura dele a prefeito, é um candidato que poderia ter se poupado um pouco, se resguardado de concorrer a prefeito, até porque ele já tinha uma tradição de concorrer a prefeito com vitórias, né? Mas ao mesmo tempo de não concluir o seu mandato a prefeito, inclusive fazendo promessas públicas de que concluiria sem concluir. Então ele já tinha um desgaste pessoal, tinha rejeição, tinha a associação ao Kassab, que foi apoiado pelo PSDB. Então tinha esse conjunto de fatores e ele perdeu a oportunidade de dar espaço para um quadro novo no partido, até para trazer esse nome novo. Já o presidente Lula, aí nesse ponto eu discordo um pouco do meu antecessor aqui, do Toninho, eu acredito a ele pessoalmente a vitória do Fernando Haddad. É claro que o Fernando Haddad tem um quadro de trabalhos prestados ao país, não entro nesse mérito, mas o fato dele ter trazido esse nome novo, que ninguém acreditava, ter apostado todas as fichas nele e ter dito, ele é o meu candidato, o presidente Lula, ele se arriscou muito trazendo o nome, inclusive ele foi contra as lideranças locais de São Paulo. Ele entrou em conflito com a Marta Suplicy, entrou em conflito com a Luiz Mercadante, que eram candidatos naturais. A família Tato também tinha seus postulantes, né? E ele entrou em conflito com todos eles e fez uma aposta em quem ninguém acreditava. Claro que ele apostou no nome, vamos dizer assim, bom. Viável, né, eleitoral? Viável, ele não escolheu, não disse que ia apoiar o Maluf, vamos dizer assim, né? Mas ele, apesar de ter buscado apoio do Maluf e conseguido, também contrariando várias lideranças do partido, mas mesmo assim eu acredito a vitória do Haddad em São Paulo, essencialmente ao presidente Lula. Claro, pelo fato também de ser um nome neutro, vamos dizer assim, não tinha nada contra ele, mas eu diria que qualquer outro nome que ele trouxesse, que não tivesse um passivo grande contra ele teria conseguido eleger, né? Então, assim, foi uma escolha arriscada do presidente Lula, mas correta, porque ele sentiu que o eleitorado queria uma coisa nova. Então ele conseguiu trazer esse nome. A penetração do ministro na campanha em São Paulo era muito pequena. As primeiras pesquisas estavam dando para ele em torno de 3%, 4%, 5% de intenção de votos. E o presidente Lula insistiu lá na candidatura dele até o final. Eu diria que a questão do IDEB, a questão do Ministério da Educação, foi secundária na eleição do Haddad, na minha forma de ver. Eu acho que não foi isso que foi a base da eleição. Nós vamos continuar falando de São Paulo, mas antes vamos ver o resultado final que já temos em Vila Velha. A cidade de Vila Velha é praticamente concluída a apuração. Nós temos 94% das urnas apuradas. Rodney Miranda, do Democratas, com 55,21%. Neucimar, 44,79%. Toninho, o que você dizia aí já é um resultado irreversível. O Rodney realmente vence, né, em Vila Velha. Agora, o DEM não tem tradição no Espírito Santo, então certamente é produto de uma personalidade, de um nome com grande projeção local e que se elegeria pelo DEM ou pelo outro partido. Essas questões locais são muito interessantes de se levar em consideração, né? Se você tem um administrador que concorre à reeleição e ele está indo muito mal na sua administração e tem uma personalidade na cidade, independentemente do partido a que esteja afiliado, a tendência é que essa personalidade se apresente como alternativa é muito grande. E certamente foi essa situação lá de Vila Velha. Não atribuo, sinceramente, ao DEM essa vitória em particular. O nome se sobrepõe na minha avaliação ao partido porque ele não está suficientemente estruturado para justificar uma vitória num município com aquela dimensão.